A figura ilustra o trecho de dois fios de uma rede elétrica paralelos e retilíneos, que conduzem correntes elétricas do mesmo sentido e cujos valores são, respectivamente, corrente elétrica é igual a 6,0 amperes e corrente elétrica é igual a 8,0 amperes. Aqui tem a figura, né? E a letra A. Determina a intensidade dos vetores, campo magnético criado pelas correntes elétricas no ponto P. Aí, vamos lá. 4A. A gente sabe que o módulo do campo magnético é gerado por uma corrente elétrica gerada por B é igual a NE, corrente elétrica, sobre 2π sobre D, onde o D é a distância do fio, entendeu? E dessa forma a gente temos que para o fio a corrente elétrica é igual a 6 amperes. Sua distância até P é de D, que é igual a 1 centímetro mais 2, que logo é 3 centímetros, né? Aí a gente vem aqui para o B1, que é igual a, vamos aqui fazer a equação, 4π menos 10 aí faz 2π aqui também. Aí aqui no resultado aqui, ó, vai dar, pelas contas que eu fiz na calculadora, deu 4 vezes 10 menos 5 Tesla. Já o módulo do campo gerado pelo fio de corrente elétrica 2 é 8,0 a distância do D. Já aqui tem o B2. Aí a gente vai ter que montar outra equação. 4 vezes π vezes 10 menos 7 8π vezes 8 vezes 10 menos 2 m fecha parênteses. E aqui o resultado da 1 deu 8 vezes 10 menos 6 Tesla. E esse foi o resultado das correntes elétricas. Letra B. Vamos ler a letra B. Deixa eu ver aqui, ó. Quais são as direções e o sentido desses vetores no ponto P? A gente utilizando a regra da mão direita e colocando o dedão no sentido cuja corrente flui, a gente nota que, tipo, o ponto P, ambos os fios geram o campo magnético entrando na folha, né? A gente vai ver aqui, ó. A gente faz um desenho aqui, o básico. Tem duas bolinhas aqui. O B aqui para indicar, que está indo para lá a direção. E aqui que está retornando. Vezes o P. E aqui eu vou desenhar uma mão aqui. E aqui é a corrente elétrica. Aqui, ó, logo o B1
e o B2, é, eles têm o sentido e direção para dentro da folha. Então, apontados, né, na verdade, para dentro da folha. E logo isso a gente já tem a resposta. E direção, apontados para dentro da folha. A gente coloca um entre aspas aqui, né? Pronto, a letra B já foi, né? Agora é a 8. 8A. A 8A. Um feixe de elétrons incide horizontalmente no centro do anteparo, conforme a figura. Letra A. Estabelecendo-se na região um campo magnético B vertical para cima. O feixe de elétrons se desviará. Determine a região que ele atinge no anteparo. Vamos lá explicar, né? Como se trata de um elétron, portanto, tem a carga negativa, né? Podemos utilizar a regra da mão direita e inverter o sentido para encontrar o vetor da força magnética sofrida por ele, né? Colocando o indicador no sentido de trajetória do elétron, o dedo médio para cima, acompanhando o B. Notamos que o dedão apontará para o lado do ponto A, como ilustrado, né? Por se tratar de uma carga negativa, o sentido se inverte e a força magnética atuará levando o elétron ao ponto B. E como ali na pergunta ilustra, determine a região que ele atinge no anteparo. No caso, é no sentido contrário de dedão, do dedão, né? Pois a carga ela é negativa, então acaba que a resposta é por causa disso. Aí eu vou escrever aqui, ó. Sentido contrário do dedão. Pois a carga é negativa. Agora a gente vai para 8B. Vamos aqui, ó. Olha lá, ó. Além de B, aplica-se o campo elétrico E, vertical para baixo, oposto a B. Determine a nova região em que o feixe de elétrons incide. Vamos explicar aqui, né? Além da força magnética, agora temos a força elétrica, né? O F, o E, que é igual a QE. Ou seja, tipo, no caso de elétron, a força elétrica terá o sentido contrário, né, ao campo elétrico. Então, portanto, o Fe ele tem a direção vertical e sentido para cima. Com isso, a soma da força magnética horizontal para a esquerda com a magnética vertical para cima faz com que o feixe de elétrons eles desvie para a região 1. E é isso. Basicamente é isso. Aí eu vou escrever aqui o que eu acabei de dar uma resumida do que eu acabei de falar. A gente vai para 12 agora. As corridas de aventura constituem uma nova prática desportiva, baseada no trinômio aventura, desporto e natureza. Antes de iniciar uma dessas corridas, a equipe Viva a Vida recebeu uma instrução de que, quando chegasse a um ponto X, deveria tomar o rumo nordeste e seguir para o posto de controle 2, conforme a figura a seguir. Aí tem aqui, né? Aqui, ó. Ao ler o indicador da bússola, o navegador da equipe não percebeu que, sob o ponto X, passava uma linha de transmissão de corrente contínua no sentido sul-norte. Considera-se que a interferência causa pela corrente da linha de transmissão do campo magnético da bússola, cuja agulha antes apontava para o norte magnético, fez que ela passasse a apontar para o campo magnético
da referida linha de transmissão. Após a leitura da bússola, a equipe Viva a Vida, seguindo a direção indicada por este instrumento, se deslocou-se do ponto X na direção. Aqui tem as opções aqui, né? Número 12. Aqui, para a gente explicar mais ou menos, vamos lá. Considerando que a linha de transmissão passa acima da equipe, tipo, descobre-se que pela regra de mão direita que o campo magnético gerado pela linha será para o oeste, tipo, como no desenho. Dessa forma, a bússola vai apontar no sentido de B, fazendo com que o oeste seja o norte. Como a instrução era para seguir no nordeste, a equipe acabou indo para o noroeste. Eu acho que é isso mesmo. Aí aqui tem alguns desenhos aqui, ó, sobre a explicação que eu acabei de falar agora, que aqui o falso que eles se enganaram lá e aqui era o norte real. Com essa explicação a gente chega à conclusão que é o noroeste, a letra B. A 16 agora. Um elétron é lançado perpendicularmente no interior de um campo magnético, B, de intensidade 10-2, com uma velocidade igual a 10 elevado a 5 km por segundo, conforme ilustrado na figura a seguir. Aí tem aqui a figura. E aqui, com base na figura e nos conhecimentos sobre o campo magnético, indique a alternativa que apresenta corretamente o valor do raio da trajetória descrita pelo elétron no interior do campo magnético. Aqui tem os dados, né? A massa do elétron, que é 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg, e a carga elétrica do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui o elétron menos o volt, né? Que é 1 vezes o volt, que é igual a 1,6 vezes 10 menos elevado a menos 19 joule. Aí tem aqui como é que a gente pode chegar, né, nessa conclusão. Aqui a gente sabe que a força magnética ela é dada por Fe, que é igual ao Q vezes o B vezes o V vezes o B, com o seu sentido sempre radial, a trajetória, né? Como há um movimento circular uniforme, o módulo da força magnética deve ser igual à força centrípeta desse MCU, dada por o Fe, né, que é igual a mv elevado a 2 por R. Portanto, igualando as forças, a gente vai chegar numa equação aqui, ó. A gente faz o M aqui, ó, e o V por R, que é igual a 9 volts por 8, que é igual a mV aqui, ó, deu mV por QB. Aí aqui, ó, utilizando-se a massa e a carga do elétron sugeridas, a gente obtém aqui mais uma outra equação aqui, ó, que é uma equação bem grande. É o R, né? O 9,1 vezes 10 elevado a menos 31, né? Quilos. Fecho parênteses vezes 10 elevado a 5 menos 10 elevado a 3 por segundo. Aqui tem 1,6 vezes 10 menos 19. Vezes o parênteses 10 menos 12. Fecha parênteses de novo. Aí aqui, ó, o resultado foi de
Ainda não, né? 5,7 vezes 10 menos 2, que é igual aqui a 5,7 centímetros. Que é a letra, deixa eu ver aqui, letra B. Isso, 5,70, né, na verdade. Número 20. O princípio físico do funcionamento de alternadores e transformadores, comprovável de modo experimental, refere-se à produção de corrente elétrica por meio da variação de um campo magnético aplicada a um circuito elétrico. Esse princípio se fundamenta na denominada lei de Newton, Ampere, Faraday ou Coulomb. Vamos ver aqui, né? Aqui, na verdade, é a letra C, né? Eu já vou explicar aqui o porquê. Porque que é a lei de Faraday. Ela nos diz que uma variação de fluxo magnético gera uma força de eletromatriz, responsável por uma corrente elétrica no circuito. Esse é exatamente o fenômeno descrito na questão, no caso. Então, por isso é a letra C, Faraday. 24. Três carrinhos idênticos são colocados em um trilho, porém não se encostam. Porque na extremidade de cada um deles, conforme mostra o esquema abaixo, é acoplado um ímã, de tal modo que seus polos ficam expostos para fora do carrinho. Aqui as polaridades externas. Considerando que as polaridades externas dos ímãs nos carrinhos são representadas por números, conforme o esquema a seguir, indique a alternativa que representa a ordem correta em que os carrinhos foram organizados no trilhos, de tal modo que nenhum deles encoste um no outro. Aqui, ó, para que haja repulsão entre os carrinhos, basta a polaridade entre o ímã da frente e o carrinho de trás e do ímã seguinte seja a mesma, né, no caso. A gente analisando as alternativas, a gente vai fazer aqui, ó, a letra A, né, pra ver, que é 1, 2, 4, 3, 6 e 5. Aí a gente vai fazer uma ligação aqui entre os dois. CUSN. Aqui tá correto. Mas aqui desse lado tá incorreto porque aqui há uma atração entre os carrinhos. Então, por isso a gente já pode descartar essa opção. Aqui eu já coloco, tem um X aqui. A gente faz a B aqui, que é 6, 5, 4, 3, 1, 2. Aqui a gente vai fazer a ligação também. SN, SS e NS. Aqui tá correto, né? Como vocês podem ver. E aqui também tá incorreto, igual esse aqui. Tá diferentes, opostos. Aqui novamente não há atração, então já pode colocar um X aqui, tá incorreto. C. 3, 4, 6, 5, 2, 1. Aqui tá incorreto.
E aqui tá correto, porque é igual a atração. Então, essa aqui também tá incorreta. Aí a única opção que restou, né? A resposta a gente já sabe que é a D, porque é a única que tem. Mas vamos fazer aqui pra ver. 2, 1, 6, 5, 3 e 4. Aqui o sul, norte, norte, sul. Aqui tá correto porque tá igual, né? E aqui também tá correto porque tá igual a repulsão. Então é resposta letra D. Resposta letra D. Analise as proposições relacionadas às linhas do campo elétrico e a de campo magnético. Vamos lá. 1. As linhas de força do campo elétrico se estendem apontando para fora de uma carga pontual positiva e para dentro de uma carga pontual negativa. Essa opção aqui, que é a 1, ela já dá para saber que está certa. A 2, vamos ver. As linhas do campo magnético não nascem nem morrem nos ímãs. Até agora está certo. Apenas atravessam-nos. Ao contrário do que ocorre com os corpos condutores eletrizados que originam-se os campos elétricos. Essa está certa também. E agora a gente vai para 3. A concentração das linhas de formação do campo elétrico ou das linhas de campo magnético indica qualitativamente onde a intensidade do respectivo do campo é maior. Ou seja, também está certo, mas vamos ver se tem a opção aqui que todas estão verdadeiras. Tem a letra E. Aqui no caso é letra E. E aqui a gente finaliza todas as questões, né? Então, um abraço.